Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Começando mais uma aula da Semana dos Doces Saudáveis. Hoje é a nossa aula 4. Meu nome é Thaís Cruz. Se você está chegando agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo a essa aula. Ao longo dessa semana, o objetivo da Semana dos Doces Saudáveis é te ensinar na prática como fazer doces sem glúten, sem leite, trazendo um conhecimento sobre os ingredientes, sobre as substituições, para que você consiga transformar um doce em saúde, para que você consiga transformar os alimentos que você consome, que você oferta para sua família em saúde. E hoje a gente vai falar sobre o glúten, que é um tema tão polêmico, que gera tantas dúvidas. Vamos falar sobre o glúten, sobre o que é, afinal de contas, o glúten, aonde que ele está presente, qual é a história dele, né? Por que hoje ele é tão consumido e de que forma a gente pode fazer uma boa substituição, uma substituição correta nas nossas receitas. Vou explicar para vocês sobre as famílias das farinhas, que é fundamental vocês terem esse conhecimento para vocês poderem fazer uma substituição adequada numa receita. E vamos também fazer um mix de farinha sem glúten. Eu já estou com as coisas aqui do ladinho. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre o glúten, quero trazer algumas partes para contextualizar bem vocês, e aí mais para o finalzinho da live a gente faz o preparo do mix, que já está aqui do meu lado. Então, sejam bem-vindas. Queria lembrar vocês que essa é a nossa quarta aula da semana. Ao longo dessa semana a gente já teve uma aula sobre inflamação, né? Sobre como que a gente pode desinflamar comendo doces, que foi a nossa aula 1. Na aula 2 nós fizemos um bolo de chocolate sem glúten, sem leite, sem açúcar, sem farinhas. Ontem fizemos um bolo de cenoura numa aula de quase 2 horas, né? Um bolo de cenoura com calda de chocolate. E queria reforçar que todas as receitas, elas estão em um e-book que a gente envia todos os dias pela manhã no grupo de WhatsApp dos inscritos. Então, algumas pessoas me falaram, Thaís, eu não recebi a receita, porque provavelmente você entrou no grupo depois que a gente já enviou. E o WhatsApp, ele não nos mostra, né? O que já foi enviado naquele grupo. Então, se você entrou, não recebeu a receita, fica tranquila que amanhã pela manhã você vai receber. Então, todos os dias, entre 8 e 9 horas da manhã, nós enviamos o e-book sempre com atualização. Então, amanhã vocês vão receber o e-book com a receita do bolo de chocolate, com a receita do bolo de cenoura, com a calda de chocolate do bolo e a receita de hoje, que é o mix de farinha sem glúten, tá bom? E assim vai indo todos os dias até segunda-feira, que é o nosso último encontro, nossa última aula. Vai ser o dia que a gente vai abrir as portas para as novas alunas da Doceria Saudável, que é o nosso curso completo, onde você tem mais de 130 aulas recheadas de conhecimentos, técnicas, ingredientes, receitas maravilhosas de bolos, tortas, doces, sobremesas e tudo que você precisa para poder ter uma alimentação saudável, comendo doces saudáveis, nutritivos e funcionais, tá bom? Vou colocar aqui o nosso tema de hoje, para quem chegar depois. Lembrando que se você ainda não está nos nossos grupos de WhatsApp do evento, você pode digitar a palavra doce, que você vai receber um convite no seu direct para você participar. É importante lembrar que algumas pessoas, às vezes, já participaram de eventos anteriores nossos e estão em grupos antigos. E esses grupos são outros grupos, né? A gente está enviando o e-book apenas no grupo dos inscritos deste evento, da Semana dos Doces Saudáveis, tá certo? Então, dado o recado, né, avisado aqui já desses recados paroquiais, vamos começar a falar sobre o tal do glúten. E eu queria aqui saber de vocês que já estão aqui na live, que chegaram na hora, né, se tem alguém aqui que é celíaco, se tem alguém aqui que percebe que tem uma certa intolerância, um certo desconforto quando consome o glúten. Se vocês puderem me contar aqui, só para eu saber, né, como que a gente está, se tem alguém aqui que tem diagnóstico mesmo de doença celíaca, ou simplesmente, Thaís, quando eu consumo glúten, eu sinto que a minha barriga estufa, eu sinto que eu fico com gases, eu sinto que eu fico com desconfortos, eu sinto que fica diferente, né? Meu corpo fica diferente, minha digestão fica diferente, ou outros sintomas, né? Que algumas pessoas podem desenvolver, como dor de cabeça, como acne, só tá, cuida para balançar aqui a mesa que tá por causa do celular apoiado. O Eric tem sensibilidade, intolerante, mas não sou celíaca.
Ok. Então vamos começar a falar um pouco sobre o que é o tal do glúten, né? Hoje a gente fala muito, mas às vezes a gente nem se dá conta do que ele é e de onde ele está. Então, o glúten, ele nada mais é do que uma junção de duas proteínas. Elas têm nomes, né, que a gente fica fácil de memorizar, que é a gliadina e a glutenina. Então, essas duas proteínas juntas, quando elas se juntam e quando a gente mistura com água, a gente tem ali a formação do glúten, certo? O glúten, ele é uma cola, né? Uma liga, é algo que dá a liga para uma receita que a gente está fazendo. E nós temos a presença do glúten em alguns alimentos. Então, nós temos a presença do glúten no trigo, na cevada, no centeio e no malte. Tá? Vou repetir. Temos a presença do glúten no trigo, na cevada, no centeio e no malte. Então, nesses 4 alimentos, né, nesses 4 grãos, nós temos a presença do glúten ali. Isso é importante falar, porque por mais óbvio que seja, algumas pessoas ainda têm dúvidas de onde tem glúten, né? Só que hoje em dia, qual é a grande questão? Alimentos que não deveriam ter glúten, têm glúten. Eu já vou explicar para vocês por quê, né? A cerveja sim tem glúten por conta da cevada. E hoje nós já temos marcas de cerveja sem glúten, mas cervejas tradicionais têm glúten. Muitas vezes a gente acha que é só no trigo, né? Que é só no pão, e a gente esquece de tudo que leva trigo, de tudo que levam esses outros ingredientes. Aqui eu quero fazer uma observação que muitas pessoas têm dúvida em relação à aveia. A aveia, ela não contém glúten, originalmente. O grão de aveia não contém glúten. Porém, muitas vezes, quando vocês vão comprar um pacote de aveia, vocês podem ver escrito ali, contém glúten. E aí isso gera uma confusão. Poxa, como assim a aveia, Thaís disse que a aveia não tem glúten e aqui está escrito contém glúten. A indústria, por lei, precisa comunicar no seu rótulo tudo aquilo que tem, que a gente chama de contaminação cruzada. Ou seja, mesmo que a aveia ela não tenha na sua composição originalmente, não é um grão, não é um cereal que contém glúten, como esses que eu citei antes, ela pode ser manipulada num maquinário que manipula trigo, que manipula algum grão com glúten. Então, ela tem uma contaminação cruzada, ela não vai ter uma contaminação direta, certo? Então, por isso que a indústria precisa informar, não só na aveia, mas em qualquer produto, se aquele produto contém glúten ou não, né? E isso até para quem produz, né? Eu tenho algumas alunas que fazem doces para vender, a gente sempre fala muito sobre isso, sobre esse cuidado, essa atenção na contaminação cruzada que pode existir, mesmo que a gente não use ingredientes com glúten, tá? Então, o glúten, lembrando, né? Gliadina, glutenina, duas proteínas que se unem quando misturadas ali com a água. A gente, vocês talvez já devem ter ouvido em alguma receita, vamos bater aqui o bolo, tal, para a ativação do glúten, né? Quando a gente ativa. E falando agora mais na parte dos doces, o que a gente normalmente vê nas receitas clássicas tradicionais? A presença do glúten no uso da farinha de trigo. Então, não se usa, né, muito malte, cevada, centeio em receitas de bolos, de tortas, mas se usa muito o trigo, né, de tudo que é jeito, em todos os bolos, tortas, biscoitos, né. Esses dias eu coloquei um vídeo de uma receita que a gente tem dentro da doceria, que é uma receita que eu gosto muito, que é uma palha italiana, sem glúten, sem leite, né. E aí alguém comentou, mas nada a ver, tradicionalmente a palha italiana não leva trigo. Eu disse, leva sim no biscoito, ali que é utilizado, né? Então, o trigo, ele é muito usado dentro da confeitaria tradicional. A confeitaria tradicional tem como base farinha de trigo, leite, manteiga e açúcar refinado, né? Essa é a base de muita coisa. E por que o trigo é tão usado? Por que a farinha de trigo é tão usada? Porque através da farinha de trigo, a gente consegue ter diferentes resultados. Então, através da farinha de trigo, de um único ingrediente, a gente consegue ter diferentes resultados. Por exemplo, eu posso usar farinha de trigo para fazer um bolo e ela pode me trazer estrutura, maciez, fofura para o meu bolo. A farinha de trigo pode entrar numa massa de um biscoito
e pode me trazer crocância. A farinha de trigo pode entrar na massa de um pão e me trazer também aqueles alvéolos, né, que se formam no pão, toda a parte de fermentação e tudo mais. Então, com apenas um ingrediente, que é a farinha de trigo, nós conseguimos ter diferentes resultados em diferentes receitas. Então, por isso que ele é tão usado, porque a gente consegue tudo em um só lugar, né, em um único ingrediente, que é o trigo. Quando nós vamos para a parte dos doces sem glúten, quando a gente entra na confeitaria sem glúten, o mais importante que vocês precisam entender é que a troca, a substituição, não vai acontecer da mesma forma. Eu não vou tirar a farinha de trigo e substituir por um único ingrediente. Então, isso eu quero que vocês entendam bem, porque às vezes as pessoas pensam assim: tirei o trigo, tinha uma receita de um bolo da minha avó, da minha mãe, que eu adorava. Nessa receita ia 200 gramas de farinha de trigo. Quero fazer numa versão sem glúten. Vou fazer uma substituição só por farinha de arroz, ou vou fazer a substituição só por farinha de aveia, ou por alguma outra farinha sem glúten. O raciocínio não funciona assim, porque a gente não vai ter em uma única farinha sem glúten todas as características que a gente tem na farinha de trigo. Ficou claro? Então, por isso que nós precisamos do tal do mix, né? Da mistura de farinhas, porque eu não vou encontrar todas essas características que o glúten traz, que a farinha de trigo me traz, em apenas um ingrediente. Então, por isso que a gente vai precisar fazer uma mistura de farinhas de diferentes famílias. E eu já vou explicar daqui a pouquinho o que são essas famílias, o que a gente pode usar e como que a gente vai fazer o mix, tá? Então, ficou claro essa união dessas proteínas que formam o glúten. Quando a gente, muitas vezes, né, eu já ouvi muitas pessoas falarem: mas essa história do glúten, do leite, é uma frescura, porque eu vi a minha nona, minha avó e a minha bisavó da vida inteira comendo pão, tomando leite e tudo mais. E aí, o convite que eu faço é a gente revisitar que glúten era aquele, que leite era aquele. Eu também cresci com uma avó que tinha um sítio, nós íamos para o sítio, tirávamos leite, eu tô mentindo, né? Meu pai tirava leite da vaca, trazia para a gente pela manhã um Camargo. Eu não sei se quem não é aqui do sul conhece. Camargo é uma bebida com leite e café, o leite tirado direto da vaca. Minha avó fazia coalhada com farinha de mandioca torrada no fogão a lenha com canela e açúcar, e a gente comia por cima daquela coalhada, fazia rosca de coalhada com polvilho. Só que era um outro leite, né? A gente vai falar de leite amanhã, na aula de amanhã. E era um outro trigo, tá? Então, quando a gente volta para olhar a história do trigo, né? Se você já leu a Bíblia ou se você já leu algo sobre a história de Jesus, você já ouviu sobre a multiplicação dos pães, né? Sobre, embora se diga que o verdadeiro pão dos essênios não era outra coisa, né? Mas enfim, isso é assunto para outro dia. O trigo ele está presente, né? Já tem dados aí dentro, se a gente vai olhar a história do trigo, de 10 mil anos atrás. Porém, quando se vai analisar aquela espécie de trigo de 10 mil anos atrás, se confirma que existiam nessa espécie 14 cromossomos apenas, nessa espécie de trigo. Pula 10 mil anos para hoje, para os dias de hoje. Nós temos o trigo com 42 cromossomos. Então, só para ficar bem claro que não dá de a gente generalizar, porque nós não estamos falando do mesmo trigo, nós não estamos falando da mesma coisa. Ele foi muito modificado, certo? Então, 42 cromossomos é diferente para o nosso corpo digerir quando comparado a 14 cromossomos. Vocês concordam? É outro bicho, né? É outra planta, é outra coisa. Então, com o passar dos anos, essa hibridização mesmo que foi sendo feita nos grãos de trigo, né? Então, pega aquele trigo original, se faz combinação com outro, origina-se um outro. Pega esse, mistura com outro, origina-se outro, né? Então, a gente chama isso de hibridização. E isso é naturalmente utilizado pela indústria, né?
a indústria agro e tudo mais, para que se tenha esse aumento da variedade e da durabilidade, né? Como é que eu vou dizer, dessa não estragar desse grão, né? Para que ele possa produzir mais e dar mais lucro e tudo mais. Então, com essa hibridização, a gente chegou nesse trigo moderno de hoje. Então, quando a gente fala glúten, fala trigo, a gente precisa falar do trigo de hoje, né? Esse com 42 cromossomos. Isso foi pensado, essa hibridização e essa mudança no grão de trigo foi pensado justamente para que ele se tornasse a base da produção de produtos alimentícios, certo? Produtos alimentícios é uma palavra usada justamente para nos confundir, a indústria faz essas coisas, né? Usa de palavras, de rótulos e tal, para que a gente realmente fique confuso, não saiba o que comer, não saiba o que é bom, o que é certo, e acabe comendo qualquer coisa. Então, produto alimentício, embora tenha ali a palavra que pareça que é um alimento, não é um alimento. Ele entra muito na categoria daquilo que a gente falou na primeira aula, na categoria dos produtos ultraprocessados, que são aqueles que o nosso Guia Alimentar da População Brasileira recomenda que a gente consuma assim, nada, né? Que a gente elimine praticamente da nossa alimentação e tenha como base uma alimentação com produtos in natura ou minimamente processados, mas principalmente in natura. Então, essa evolução, né, do trigo moderno até hoje e serviu como intenção da indústria para ele se tornar a base dos produtos alimentícios. E teve um cara, um biólogo, que foi um grande pesquisador que contribuiu muito para esse desenvolvimento do trigo moderno, e ele chamou isso, essa evolução do trigo, de Revolução Verde, e isso gerou para ele um prêmio Nobel, né? Por quê? Porque ele falou que ele foi desenvolvendo, foi fazendo essas mutações no trigo, até chegar nesse trigo de 42 cromossomos do trigo moderno, para acabar com a fome no mundo. Então, realmente, ele, principalmente em continentes regiões como a África, ele realmente levou e conseguiu alimentar, né, muitas pessoas. Só que o que acontece? Esse grão, ele é plantado e nada mais dá ao redor. E esse grão, ele é plantado, então né, vamos fazer algo pelo bem do mundo, vamos acabar com a fome do mundo, vamos doar toneladas de grãos de trigo para a África. Só que esse grão, por ele não ser uma semente crioula, né, ele não germina. Então, essas pessoas recebem esse grão. A Monsanto é uma grande, participa muito nesses movimentos, né? E vocês sabem que a Monsanto e a Bayer são farinhas do mesmo saco, né? Monsanto ofertando toda essa parte dos alimentos, entre várias aspas, e a Bayer como uma grande farmacêutica, né? Como dentro da indústria farmacêutica. As duas estão coladas. Então, a Monsanto vai lá na África, pega, faz toda uma mídia, né, de que estamos acabando com a fome do mundo, oferta os grãos para as pessoas carentes, porém, esse grão, como eu falei, ele não germina, porque ele é todo mutável. Ele está todo mutável, ele não é mais um grão crioulo. Então, as pessoas plantam e dá uma safra apenas. O que acontece depois? Elas não conseguem fazer ele germinar e criar mudas dele e ter assim, uma autossuficiência. Elas precisam novamente comprar da Monsanto. Então, a primeira vez eles dão, depois tem que comprar, né? Tem vários, se vocês pesquisarem, vocês encontram até vídeos assim de regiões da África das pessoas queimando os grãos da Monsanto, que elas não queriam mais, porque acaba virando uma monocultura, né? Ou seja, é só trigo. Então, não permite que se tenha uma agrofloresta que a gente sabe que é o mais saudável para os alimentos para a terra. Porque não adianta também, gente, a gente plantar... plantei um monte de legumes, mas numa terra cheia de agrotóxicos. O que vai nascer desses legumes, né? Então, o solo, em geral, já está muito pobre. Já não é mais um solo rico. Então, aquela cenoura lá que a sua avó comia lá nos anos, sei lá, 50, não é mais a mesma coisa de hoje, porque esse solo foi muito mudado, né? E o agrotóxico usado ali,
O glifosato, né, que é um dos agrotóxicos mais utilizados, ele gruda na gliadina. Lembra que eu falei da gliadina no início? Gliadina e glutenina, as duas proteínas do glúten, presentes no trigo, né, que formam o glúten. O glifosato gruda na gliadina. Então, isso é mais um fator que faz com que as pessoas passem tão mal com o trigo. Por isso que os nossos avós não passavam tão mal e hoje a gente passa tão mal. Então, além de toda essa modificação genética, além de tudo isso, do uso abusivo de agrotóxicos, ainda tem essa atração, né, do glifosato ali pela proteína do glúten. Então, esse cara, né, esse biólogo que ganhou o prêmio Nobel, que fez essa chamada Revolução Verde, que foi visto como algo bom, depois foi muito criticado por esses povos, né, africanos, principalmente, por conta disso, que ele levava esse endividamento dos agricultores, que tinham que ficar eternamente dependentes da compra de novo de grãos, né, principalmente da Monsanto, e um alto nível, prestem muita atenção nisso, um alto nível de desenvolvimento de câncer entre esses produtores. Então, o surgimento das doenças crônicas, que a gente já falou aqui bastante, que são as doenças que mais matam pessoas no mundo hoje, câncer, obesidade, doenças cardíacas, doenças como Alzheimer, doenças neurodegenerativas, né, doenças respiratórias, entre outras, surgiram junto com essa expansão do grão de trigo, com essa expansão da produção do trigo para produtos alimentícios. Então, até então não existia, lógico, existiam outras doenças, as pessoas morriam por outras coisas, mas essa epidemia que nós temos hoje, né, de câncer, de pessoas infartando, de Alzheimer, de autismo, as doenças mentais têm muito a ver com isso, com a alimentação. Não é muito falado isso, mas tem muita ligação, o autismo principalmente, o uso de agrotóxico, vacinas, né, também, mas é tema para um outro dia, porque é um tema que dá pano para manga. Então ele foi acusado muito por esses povos, e ironicamente esse biólogo faleceu de câncer. Então, né, uma coisa triste, mas comprovando ali o malefício disso tudo, né? Só que depois que a coisa, entendam assim, ó, gente, quando a coisa cresce, quando algo fica muito conhecido, muito famoso, uma pessoa fica muito famosa, a gente sempre tem que desconfiar quem que está lucrando com aquilo, qual é o objetivo daquilo. Então, as recomendações da época, ali nos anos 70, por ali, das recomendações dietéticas americanas, que são sempre a base, elas lançam, né, os guias alimentares, lançam as recomendações, e meio que o mundo segue as recomendações americanas, começou a incentivar o consumo do trigo. Inclusive recomendando que as pessoas reduzissem o consumo de proteína e aumentassem o consumo de carboidrato. Eles fizeram isso também com açúcar, só que a coisa foi bem mais embaixo, né? No domingo a gente vai ter a aula do açúcar, eu vou explicar para vocês. Então eles começaram a incentivar que as pessoas substituíssem proteína animal, para o consumo dos carboidratos. E aí veio com isso o quê? Fast food, lanchinhos, né, McDonald's da vida, Dunkin' Donuts, tudo que a gente vê hoje, e tudo isso que veio empacotado no supermercado, trazendo a promessa, principalmente para a dona de casa, da facilidade. Então a gente sai daquele núcleo familiar, onde a mulher era muitas vezes, né, vista como apenas a dona de casa, que tinha que passar o dia cozinhando, né, a oprimida e tudo mais. Muda-se essa narrativa, dizendo, não, mulher, agora vá trabalhar, né, vá para a indústria, vá trabalhar, porque você chega em casa e você tem um produto congelado, né, você passa no supermercado e compra um cereal, compra algo empacotado, prático, instantâneo. Então foram vários jogos, né, várias manipulações que foram levando ao que a gente chegou nos dias de hoje, inclusive todo o movimento do próprio feminismo, o movimento do próprio veganismo, tudo isso, se a gente vai buscar a origem, tem origem nesses movimentos, né, da desestruturação da saúde da família. Porque a partir do momento que eu não tenho mais alguém que é responsável pela alimentação,
e a alimentação dessa família ela está nas mãos da indústria alimentícia, um adoecimento começa a acontecer. Então não há mais a união da família na mesa para almoçar, para conversar, para jantar, não há mais o contato, às vezes, com o produtor, né? Como meu pai conta que antigamente eles iam buscar o leite, ou o caminhão do leite passava na casa, se conhecia o produtor, se tinha aquele preparo, às vezes feito pela mãe, pela mulher da casa, às vezes por outra pessoa, mas se tinha o conhecimento do que entrava na mesa daquela família. E isso era o quê? Uma garantia de saúde. Nós sabemos o que nós comemos, não só através do alimento, mas de toda a união que existia. Se desestabiliza o núcleo familiar, se abre as portas para que a indústria venha com tudo. Então, vamos terceirizar a alimentação, vamos terceirizar a educação, vamos terceirizar tudo, né? Como hoje em dia a gente vê muitos, a gente quando às vezes vai comer fora, casais almoçando, mexendo no celular, famílias para poder almoçar e conversar, botam a criança numa tela de celular. Então, tudo isso influencia na saúde. A gente come com todos os sentidos, certo? E a alimentação é um dos grandes pilares. Então, por isso que eu sou muito a favor do resgate à comida, de a gente voltar a cozinhar, de a gente voltar a ter prazer, de ensinar as crianças o que é comida, de ensinar as crianças a fazer, traz a criança, eles gostam tanto de fazer bolo, de mexer coisas, né, na cozinha, de massinha e tal. Então, incentivar isso, resgatar isso, porque é um resgate à saúde, de uma forma geral, não adianta só a gente ficar olhando para o alimento, é necessário olhar para um contexto como um todo, certo? Então, quando a gente olha, né, para nossas avós, a gente vê que tinha muito de comida. A gente tem muita opção de comida, né, gente? No Brasil, meu Deus, o que a gente mais tem é opção de comida boa. Então, poxa, as pessoas dizem, mas o que eu vou comer no café da manhã se eu não tiver o meu pãozinho? Gente, tem batata doce, tem o aipim, né, a mandioca, tem o inhame, cará, o cuscuz, que é tão comum a gente vê, principalmente na parte do norte e nordeste do Brasil, frutas, cereais, aveia, mingau, tem tanta coisa que a gente pode fazer para substituir. O trigo é só um, né? Ele não pode ter tanta força assim. E quando a gente volta a olhar para as nossas avós, gente, o que elas faziam? Fermentação natural. Se fazia o pão em casa, tapioca, exatamente. Se fazia o pão em casa, com fermentação natural, e eu vou explicar mais sobre isso na aula do açúcar, mas eu já citei para vocês sobre os compensadores dietéticos, falando que a acidez reduz a carga glicêmica daquela receita. Então, um pão de fermentação natural, nós temos dentro da doceria um módulo de pães, né? Embora seja um curso focado em doces, a gente tem um módulo de pães e eu ensino a fazer fermentação natural de tubérculos, né? De batata, de inhame, de aipim, enfim. Isso reduz a carga glicêmica gigantescamente de um alimento. E se consumia uma fatia, outra, né? Hoje, qual é a grande questão? As pessoas, estou falando das pessoas generalizando, né? Acordam, café da manhã, um pão branco com margarina, às vezes, ou uma geleia, ou Nutella, ou seja lá o que a pessoa bota no pão, ou presunto e queijo, com café com açúcar. Aí ela vai para o trabalho. Aí no intervalo do trabalho ela vai na cantina e come um pastel, e come uma empada, e toma às vezes um refrigerante ou mesmo um suco industrializado, que também às vezes nem dá de ser chamado de suco. No almoço, ela às vezes nem volta para casa, come em um restaurante massa, lasanha, mais trigo, né? À tarde, ela come um bolo numa padaria, um bolo tradicional, com trigo, açúcar e mais um monte de coisa. À noite, ela pede um hambúrguer, ela pede uma pizza, ela come de novo uma massa. Então, não é assim, esporadicamente eu como glúten. Não, é um estímulo constante. Lembra que eu falei na aula 1 sobre que inflamação significa atear fogo? Então, é o dia inteiro botando um foguinho ali, né? Até que daqui a pouco essa pessoa explode e desenvolve uma doença crônica, uma doença autoimune, uma alergia, né? E não se sabe por quê. Foi ao longo de uma vida toda. Então, vocês sabem que eu não gosto dessa coisa desse terrorismo, né?
de dizer agora não, assim, nossa, nunca mais na vida vocês vão comer glúten. Aí vocês vão lá na casa da avó de vocês, da tia de vocês, e ela fez um bolo que vai trigo, que era o seu bolo preferido na infância. E você fica lá, né? Não, não vou comer, porque o glúten tá total, né? Fica escrevendo um terrorismo lá na sua tia. Eu não sou dessa linha, sabe? Eu acho que é bem importante a gente ter a noção e saber a diferença do que é hábito e do que é exceção. Então, hábito é aquilo que eu faço com regularidade. Esse exemplo que eu dei para vocês, né? É o dia inteiro estimulando ali picos glicêmicos, estimulando meu pâncreas para consumindo trigo o dia inteiro. Outra coisa é, poxa, lá a gente está viajando, um dia saiu para comer uma massa, saiu para comer uma pizza, ou eu vou visitar alguém, como um pedaço de um bolo, sabe? Não é aquela coisa que precisa andar com um chicote também se culpando porque comeu uma vez, lá que outra, um glúten, um leite ou um açúcar branco, sabe? Tudo também é equilíbrio. Às vezes não adianta você estar lá não comendo o negócio, mas está morrendo de raiva por dentro e está se inflamando igual. Então, nem muito 8, nem muito 80, né? Ter uma noção do que é hábito, do que é exceção. Qual é o meu hábito? Qual é a minha base regular da minha alimentação? São os alimentos in natura, são os alimentos minimamente processados, são os doces sem glúten, sem leites, feito com ingredientes bons, com comida. Beleza. Se uma vez ou outra você sai e está a fim de comer alguma outra coisa, isso não gera, nem deve gerar uma culpa ou algo do gênero, né? Então, além desse estímulo constante que as pessoas dão, tem muita monotonia alimentar, né? As pessoas comem sempre a mesma coisa. Então, o tal do pão, que eu não acho graça nenhuma no pão, desse pão d'água, assim, tradicional, não sei o que as pessoas veem tanto de uau, aquilo eu não acho aquilo nada saboroso. Poxa, a gente faz quem é aluna da doceria conhece o pão bolo, que é um pão que eu fiz para ser aquele pão, ele não é de fermentação natural, ele é pão bolo, porque ele é mais para um bolinho do que para um pão, mas é aquele de liquidificador que a gente bota, faz bem rápido, e é muito mais gostoso, na minha opinião, do que o tal pão d'água, né? Que eu não vejo nada demais. Então, essa monotonia alimentar vai criando toda uma intoxicação desse paladar. Lembra que eu falei na aula 1 sobre a língua, sobre a gente observar a nossa língua e tudo mais? A gente às vezes vai criando deixando esse meu paladar viciado nesses sabores, né? O doce que eu como é aquele doce bem doce, eu só como trigo, eu só como coisa gordurosa. Então, quando eu vou comer uma fruta, eu não tenho mais prazer, eu não consigo desfrutar o prazer de uma manga bem madura, de um morango, de um doce com sabor de chocolate, que não é aquele doce doce. E isso eu vejo muito nas crianças, né, hoje em dia, já desde cedo, recebendo produto industrializado e nos pais que também não comem bem, ensinando isso para os filhos. Então, o objetivo de a gente fazer uma doceria saudável, de fazer bolos, de fazer doces em casa, gente, não é a gente ser escrava da cozinha, é a gente fazer um bolinho, vocês viram, né, a velocidade que a gente fez, bolinho de chocolate, o bolo de cenoura ontem também, porque eu fiz bem lento, mas ele é um bolo rápido. E quando não puder comer em casa, que a gente saiba escolher, que tem essa possibilidade, né? Bom, não sei, mas eu sei ler ingredientes. Eu tô ligada no que eu tô botando da boca para dentro, né? Então é esse barato às vezes que sai caro, né? Dessa escolha de um alimento mais barato, só que às vezes vai prejudicar a nossa saúde de alguma forma. E a gente precisa entender que isso que a gente come, nós somos formados do quê? A nossa célula funciona com o quê? Com nutrientes. Esses nutrientes que vão gerar função para as nossas células. E esses nutrientes precisam vir através de comida, certo? Então, espero que tenha ficado bem claro que não é só uma questão do o glúten incha. Tem toda essa história, tem todo esse objetivo para chegar até aqui. Então, ok, não vamos usar o glúten com regularidade, não vai ser um hábito dentro da nossa casa. Não vamos, eu não me lembro nos meus últimos 15 anos de vida, eu acho, para mais, de ter comprado um pacote de farinha de trigo. Vivo super bem. Vocês veem o tanto de coisa maravilhosa que eu faço, que eu posto e tudo mais, né? Não precisa. Só que tem que ter o conhecimento da substituição. Não dá, como eu falei lá no início, de trocar 6 por meia dúzia,
porque a gente não vai encontrar em uma só farinha sem glúten tudo que a gente encontra na farinha de trigo, certo? Então, a gente tem que entender a função básica de cada família. Para chegar na consistência que a gente quer do glúten, a gente vai precisar de usar de mais de uma farinha, certo? E aí entra, então, o tal dos mix, né? Só que qual é a questão, gente? Hoje a gente vai ensinar, eu já estou com os ingredientes aqui, eu vou ensinar para vocês uma receita de mix, mas esse não vai ser um mix, tipo assim, salvador da pátria. Não é aquele mix que, vou usar em tudo. É uma ideia de um mix básico para vocês usarem em bolos, usarem em tortas e tudo mais, não precisar comprar, porque eu particularmente acho muito caro esses mix prontos de mercado, né? Mas um mix, às vezes, não vai servir para todas as receitas. Então, esse mix para usar em bolos ou bases de torta, né? Torta sablé, aquelas basezinhas mais tradicionais, assim, ele serve. Agora, para usar num pão, já a gente vai precisar adicionar algumas outras coisas. Então, sempre antes de pensar em qual mix eu vou usar, em qual farinha eu vou usar, a gente precisa pensar na receita. Então, essa receita eu quero mais estrutura, expansão, eu quero crocância, né? Eu quero uma casquinha. O que eu quero nessa receita para então eu poder substituir, certo? Então, esse mix que vocês vão aprender daqui a pouquinho é apenas um exemplo. Não vai ser o que vocês vão usar eternamente, certo? Então, o que são as famílias de farinha sem glúten que a gente precisa entender? Cada família vai dar uma função para a nossa receita. Então, vamos lá. Quando a gente quer fazer uma receita, eu quero uma função na massa da minha receita de estrutura. Exemplo clássico, um bolo. Vocês viram ontem um bolo de cenoura, né? Eu cortei para vocês, vocês viram que ele não ficou um bolo solado, ele ficou um bolo estruturado. Essa estrutura, ela é muito necessária para bolos. Ela não é tão necessária, às vezes, para uma base de torta. Ela precisa estar, mas numa quantidade diferente, certo? Então, por isso que a gente consegue, muitas vezes, fazer bases de torta com mais farinhas de oleaginosas do que farinhas de estrutura. Agora, o bolo, é difícil a gente fazer um bolo alto, fofo, estruturado, apenas com farinhas de oleaginosas, né? Então, a gente sempre precisa entrar com um pouco de farinha de estrutura. Então, quais são os exemplos que a gente tem de farinhas de estrutura? Dentro da família das farinhas dos grãos integrais, tá? Temos a mais conhecida, que é uma das mais acessíveis hoje em dia, a farinha de arroz integral, que é uma farinha que entra dentro da família da farinha de grão integral, que nos dá estrutura. Farinha de arroz integral, farinha de trigo sarraceno, que embora leve trigo no nome, não tem glúten, tá? É um ingrediente que a gente usa bastante nas receitas de pães, principalmente. Ele tem muita fibra, ele é até escurinho, assim, é um ingrediente que eu gosto muito. A farinha de milho entra aqui também, farinha de painço, a farinha de aveia, farinha de quinoa, farinha de sorgo, farinha de teff, farinha de amaranto. Então, tem hoje um monte de tipos de farinha. Então, muitas de vocês me perguntaram ontem, Thaís, o que eu poderia substituir pela farinha de arroz? Qualquer farinha dessa família vai fazer a mesma função, vai ter a mesma função de estrutura, tá? Então, farinha de arroz integral, de aveia, de milho, de painço, de trigo sarraceno, de quinoa, que entra já numa categoria de farinha low carb, né? Amaranto também, teff, sorgo. Claro que eu usar uma farinha de milho, por exemplo, num bolo, eu tenho que ter a consciência que ela vai trazer um sabor, né? Então, a gente pode substituir, mas tendo uma noção também, tá? Do momento da substituição. Ok, quando a gente entra agora na família das farinhas das castanhas, das farinhas de oleaginosas, quando a gente quer trazer para uma função para a nossa massa de agregar gordura, de agregar umidade, de agregar sabor. Por que muitas receitas sem glúten ficam secas? Porque usa-se muito em doses, né, não niveladas, não equilibradas, se usa muito farinha de estrutura e pouca farinha de umidade. Então, por isso que muitos bolos sem glúten é aquela coisa esfarelenta, que a gente acha ruim, sem sabor, porque não foi colocada uma dose adequada de farinha de oleaginosas. Porque a farinha de oleaginosa vai
ajudar também na estrutura, vai trazer sabor, vai agregar gordura e umidade. Então, quais são os exemplos que a gente tem? Farinha de amêndoas, farinha de castanha do Pará, de castanha de caju, de pistache, de nozes, de macadâmia, de coco, que é uma farinha dentro dessa família, que é ainda uma das mais baratas, né, que a gente tem. A farinha de amendoim também é em conta. O amendoim, só fazendo um parênteses aqui, já falei bastante sobre isso, o amendoim ele é uma leguminosa, ele é da família dos feijões, ele não é da família das oleaginosas, mas como ele traz a mesma função, ele nos dá a mesma função, né? Eu botei aqui na mesma categoria, tá? Então, farinha de amendoim, farinha de coco são farinhas mais acessíveis dentro dessa família, e se a gente quer usar outras, né, que aí tem um valor mais agregado, mas são super saborosas, farinha de amêndoas, de castanhas, nozes, pistache e tudo mais, tá? Então, a junção dessas duas vai nos trazer também mais equilíbrio para uma receita que a gente for fazer. Quando a gente entra na família das farinhas de sementes, elas vão nos trazer umidade, principalmente, e algumas delas um pouco de liga. Então, por exemplo, família das farinhas das sementes. Farinha de linhaça, de chia, de semente de abóbora, de semente de girassol, de semente de gergelim, de quinoa, também entra como uma semente e também como um cereal. Então, ela vai nos trazer umidade e a linhaça e a chia vão também trazer a liga. Por isso que elas são também usadas como farinhas de liga, né? Que a gente já vai falar sobre elas. Outra família de farinhas que pode também nos ajudar na parte de estrutura são as farinhas das famílias dos feijões, das leguminosas, que aí entra de grão de bico, de lentilha, de soja, de feijão, que a gente pode usar, em bolo eu não costumo usar tanto, mas numa base de torta, a gente pode usar principalmente a de grão de bico, ela dá uma crocância muito boa para a gente poder ter aquela massa mais crocante. Fica muito bom, e eu uso mais com receitas salgadas, mas a gente pode usar em doces também. E além, então, de trazer, né, bastante proteína para o nosso doce, vai ajudar nessa estrutura também, porque os feijões são muito adstringentes, né? Então, eles puxam muita água. E outras farinhas já trazem mais umidade, elas trazem mais água, né, para a nossa receita. E a gente entra daí na categoria das farinhas brancas, da família das farinhas brancas, que entra aqui a farinha de arroz normal, que não é a farinha de arroz integral, o amido de milho, a fécula de batata, a farinha de araruta. A araruta é uma raiz, tipo lembra-se um pouco a mandioca. E o objetivo da família das farinhas brancas é dar um pouco de leveza na receita, maciez e estrutura. Porque às vezes a gente só usa farinhas e estruturas de cereais, às vezes pode ser que esse bolo fique muito denso, muito pesado. Para aquela sensação de maciez, de fofura, um pouco das farinhas brancas serve. E aqui entra o conhecimento que eu tenho falado para vocês nas aulas, né? A família, virou um trava-língua aqui, a família das farinhas brancas sempre vai entrar em menor quantidade. Então, não vai ser assim a base do meu bolo, um bolo feito de fécula de batata, que é uma farinha branca. Sempre ela vai entrar em menor porcentagem. A gente vai colocar farinhas de melhor valor nutricional junto com vários compostos funcionais que a gente já vem falado nas últimas aulas, adição de fibras, de nutrientes, de especiarias, de antioxidantes. E essas farinhas podem entrar, dependendo da receita, sempre em menor quantidade, para trazer essa leveza, para trazer essa maciez e, lógico, também ajudar na parte de estrutura, tá? Tem dois tipos aqui de um ingrediente que é legal a gente ressaltar e dividir, que é o polvilho. Nós temos o polvilho doce e temos o polvilho azedo, né? O polvilho doce, né, a fécula de mandioca também faz a mesma função. O que vai trazer para a nossa massa? Gomosidade. Então, sabe quando você faz pão de queijo? Você usa normalmente os dois, né? O polvilho doce e o polvilho azedo. Porque o polvilho doce é o que vai dar a gomosidade, aquela goma, né, do pão de queijo. E o polvilho azedo é o que vai fazer aquela casquinha, vai dar aquela expansão, aquela crostinha crocante.
Então, entra também, o polvilho entra na categoria das farinhas brancas, mas sempre com essa percepção da divisão. Polvilho doce, quando eu quero trazer um pouco de liga, quando eu quero trazer um pouco de gomosidade para a minha receita, e o polvilho azedo, quando eu quero contribuir para essa formação de uma casquinha crocante. Ok. Lá no início da aula, eu falei para vocês que o glúten, ele funciona como uma cola, né? Como uma liga. Quando a gente vai fazer esse mix de farinha, a gente precisa adicionar algum agente, algum ingrediente que faça essa função, que entre como agente de liga. Porque se a gente não faz isso, fica aquele bolo também todo desestruturado. Não sei se vocês já comeram um bolo sem glúten assim, que você não consegue às vezes nem cortar uma fatia firme. Vocês viram ontem o bolo de cenoura, né? A gente corta a fatia inteira e eu consigo dar uma garfada normal, como um bolo. Não tem que cortar o bolo e né, segurando ali para ele não se desestruturar. Então, para que a gente faça essa liga, traga essa liga que o glúten tem naturalmente, a gente adiciona agentes de liga, que pode ser, o que eu mais uso é a linhaça dourada, porque a linhaça tem muito nutriente, tem muita fibra, tem muita coisa boa e nos traz um sabor neutro. Ela não dá aquele gosto forte, né? Como a chia, que também é um agente de liga, traz. Outros dois ingredientes que eu gosto muito é o psyllium. O psyllium, ele é uma fibra, ele tem vários estudos mostrando, inclusive, o benefício que o psyllium traz para quem tem constipação intestinal, né, tem dificuldade de evacuar, o tanto que ele contribui, e a goma xantana, tá? Que é o que a gente vai usar hoje aqui no nosso mix, que ela é uma goma, tem várias gomas, né, hoje no mercado, mas a goma xantana é a mais fácil, às vezes, de encontrar, e é a que a gente acaba usando mais, sempre numa quantidade pequena, porque ela tem um poder muito forte de gomosidade, então, se a gente também erra a mão, o Thiago, acho que lembra de uma vez que eu errei a mão quando estava testando a receita de um brownie, e de um brownie vegano, né, que aí não tenha os ovos para dar estrutura, a gente precisa colocar um pouco de goma, e eu pesei errado, eu não sei, porque geralmente a gente usa assim pouquinho, né, numa receita, e ficou uma cola, assim, ficou uma coisa horrível. Só que foi legal porque é a comprovação de que a goma xantana faz isso mesmo, né? Então, esses agentes de liga têm essa função na massa, né? De dar liga, de espessar e de também contribuir um pouquinho com a estrutura. Então, ficou claro, são bastante coisas, né? Mas essa ideia das famílias das farinhas e como cada uma vai ter a sua função ali, né? Então, quando a gente vai pensar em uma receita, a gente normalmente, tá? Estou falando de forma geral, cada receita às vezes tem a sua particularidade, vai precisar ser olhada mais a fundo. Mas normalmente, de uma forma geral, essa substituição ela pode acontecer quando a gente vai pensar em um mix de farinha. Eu vou colocar na minha receita sem glúten de 50% a 70% de farinha de estrutura. Então, vai ser essa farinha de melhor valor nutricional, com mais fibras, que ela vai estar em maior quantidade. De 10 a 30, às vezes até um pouco mais ali, eu vou colocar de outras farinhas, que pode ser tanto a farinha de oleaginosas quanto as farinhas brancas de leveza. E numa menor quantidade, ali, em torno de 10%, a gente vai colocar os agentes de liga. Então, quando a gente junta esses três fatores, né? Quando a gente junta uma farinha de estrutura em maior quantidade, com uma farinha de oleaginosas ou uma farinha de leveza em menor quantidade e um pouco de um agente de liga, a gente consegue ter ali um bom mix, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Vou reforçar, gente, esse mix não é assim um mix para vocês usarem em tudo, é só um exemplo para vocês, que vocês podem usar em bolos, principalmente, mas em outras receitas, às vezes a gente vai precisar adaptar com outros ingredientes, mas eu quis dar um exemplo para vocês poderem ter um mix em casa e irem testando nas receitas de vocês. Então, receita de bolo, ele serve muito, né? Naquela quantidade que teria naquele bolo de trigo, a gente substitui por esse mix, dá bem certo. Agora, receitas de pães, de tortas, biscoitos, já entra um outro raciocínio, tá? Então, essa receita é um exemplo para vocês, tem vários outros, né? Ou várias outras formas que a gente pode fazer um mix, mas eu queria passar uma receita assim para vocês terem, né? Uma ideia para vocês também entenderem.
Então eu vou abaixar um pouquinho aqui a minha câmera para a gente fazer. Eu tô com tudo aqui mesmo, porque é bem simples. O que a gente vai usar? Então vamos seguir no raciocínio ali que a gente fez, né? Maior quantidade vai entrar a minha farinha de estrutura. Aqui eu estou usando farinha de arroz integral. Thaís, eu não quero usar farinha de arroz integral. Você vai voltar à live e vai ver todos os exemplos que eu dei de farinhas da mesma família da farinha de arroz, né? Eu vou até dar uma relembrada aqui. Eu anotei tudo para não esquecer de nada. Então, a farinha de arroz integral, ela entra na categoria de farinha da família das farinhas de grãos integrais. Família das farinhas de grãos integrais. Então, não quero usar o arroz integral aqui nesse mix. O que eu posso substituir? Trigo sarraceno, farinha de quinoa, farinha de amaranto, farinha de teff, farinha de sorgo, farinha de aveia, farinha de painço, farinha de milho, sabendo que o milho vai alterar a cor e o sabor da sua receita, tá? O restante não altera tanto a cor, fora o trigo sarraceno, que é o mais escuro, né? Mas altera um pouco o sabor, dependendo da farinha. É bom que você vá testando e vendo qual que você se adapta mais. Arroz integral, farinha de arroz integral, é uma das mais neutras, assim, que não tem assim um sabor marcante, né? Que predomina, tá? Então aqui vai estar tudo descrito no e-book, as quantidades certinhas, para vocês fazerem equivalente a umas 500 gramas de mix na casa de vocês, tá? Então, aqui tem maior quantidade, sempre entre 50% e 70% de uma farinha de estrutura, certo? O que eu vou fazer com essa minha farinha? Estou com um pote de vidro aqui, limpo e bem seco, isso é importante, vocês podem até esterilizar, né? Ferver o pote antes e tal, secar ele bem, isso é importante que ele não esteja úmido, porque senão vai mofar, vai estragar. Então, um pote limpo de vidro e bem sequinho. Vou colocar aqui a minha primeira farinha, que é a minha farinha de arroz integral. Então, a farinha de arroz integral, vocês podem até, eu não sei se dá de perceber bem, né? Mas ela tem uma cor um pouco diferente da farinha de arroz branco e a estrutura dela é diferente também. É claro que, dependendo da marca, muda bastante. Né? Eu já testei diferentes marcas de farinha de arroz, percebo que umas puxam mais a água, outros menos, por isso que dentro da doceria as aulas são em vídeo, né? As aulas são gravadas, e eu sempre falo para as alunas, prestem muita atenção no resultado final da massa, na textura que vocês precisam chegar, porque às vezes, dependendo da farinha que você usou, pode mudar. A farinha de arroz tem muito isso, né? Umas a gente vê que a gente bota um pouquinho, nossa, elas já puxam, né? Já fica a massa bem seca. E outras a gente precisa botar mais. Então, essa é a liberdade do conhecimento, né? Você sabe ali a estrutura que você quer chegar, você sabe o resultado final. E aí você sabe, às vezes, tem que colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos, tem essa flexibilidade. Ok, primeira farinha tá aqui. A gente vai entrar agora com a nossa segunda farinha, que aqui eu optei por usar uma farinha mais barata, tá? Porque eu sei que muitas pessoas daí reclamam se usa farinha de oleaginosas, que é muito cara e tudo mais. Então, aqui eu trouxe exemplo de uma farinha que é barata, aqui é uma farinha branca, que vai entrar sempre em menor quantidade como um agente de leveza. Então, aqui eu estou usando fécula de batata, tá? Ela não vai ser jamais, assim, o primeiro ingrediente da minha receita, ela sempre vai estar em menor quantidade, e vocês já conseguem ver a diferença. Quando a gente compara com a farinha de arroz, deixa eu até botar uma do lado da outra. Ó, só de olhar a gente já vê, e no mexer principalmente, o quanto essa é mais leve, o quanto essa é mais densa, o quanto provavelmente essa aqui, só de olhar, eu já sei que ela tem mais fibras do que essa vai puxar mais a água do que essa vai dar mais estrutura do que essa branca, tá? Então, a fécula de batata, ela vai entrar em menor quantidade aqui, sempre ali entre 10% a 30%. Vai estar tudo descrito no e-book, tá? As porcentagens e o quanto que eu usei de gramas aqui para a gente fazer. Aqui vai dar espero que caiba no meu pote, mas vai dar em média de umas 500 gramas de mix. E aí eu já posso ir botando e mexendo. Porque o mix é isso, é só misturar. Pode botar num saquinho, se você não quiser botar num vidro.
e vai adicionando. E é isso aqui, você pode fazer e deixar pronto. Depois eu vou mostrar para vocês uma dica de vocês armazenarem. E vou falar sobre a validade também. Certo? Botei aqui minha farinha de leveza, dei uma misturadinha. E a gente vai entrar agora com o último ingrediente, que é o meu agente de liga, né? Lembra que eu falei para vocês que o glúten, ele tem naturalmente essa liga. E quando a gente vai fazer uma farinha sem glúten, a gente precisa adicionar algum tipo de agente de liga. Aqui eu estou usando a goma... Opa! Vou usar a goma xantana, tá? Mas poderia ser uma farinha de linhaça, uma farinha de chia ou outra, sabendo que ela vai também alterar, às vezes, a cor, tá? Então, a goma xantana, ela entra, ou qualquer agente de liga, entre 10% a 20%, sempre em menor quantidade, aqui no nosso mix, tá? Então, vou colocar aqui também, e aí é só misturar, e tá pronto o mix, certo? Então, aqui nesse eu usei farinha de arroz integral, fécula de batata e goma xantana. Como eu falei, esse é só um exemplo, tem várias formas de vocês fazerem mix, né? E tá prontinho. Eu vou ensinar vocês agora sobre a validade, vou liberar os comentários. Lembrando, gente, que as quantidades descritas, né, essa parte do quantos por cento de cada farinha e quantas gramas eu botei aqui para fazer 500 gramas, vai ser enviado amanhã pela manhã no nosso e-book atualizado. Então, todos os dias pela manhã a gente envia o e-book atualizado. Se você tiver no grupo, você vai receber amanhã a receita do bolo de chocolate, a receita do bolo de cenoura com calda de chocolate e a receita do mix, detalhada, tá bom? Se você ainda não está no grupo, você pode digitar a palavra doce que a gente envia no privado. Mas entrou no grupo agora, você não vai conseguir ver as nossas mensagens anteriores, mas fica tranquila que amanhã pela manhã você vai receber, tá bom? Fiz meu mix. O que é importantíssimo? Vedar bem. Então, fechou, tá? Fubá é farinha de milho, né? Entra na categoria ali que eu expliquei. Vai trazer, mudar a cor, mudar o sabor da receita também, tá? Tá aqui pronta, bem vedada. Então, o que vai determinar a validade do meu mix, é claro que, né, você pode dar uma mexidinha depois para misturar bem. O que vai determinar a validade do meu mix de farinha é a higiene e o local que eu vou conservar ele. Então, começa pelo pote. Se o pote estiver sujo, se o pote estiver úmido, se ele tiver ali com algum resto de algum alimento, de alguma coisa que você guardou antes, é lógico que isso vai alterar bastante a validade, né? Então, sempre um pote limpo e bem seco, tá? Bem fechado, bem vedado. E eu gosto de usar essas etiquetas aqui, ó. Isso aqui vocês compram no Mercado Livre, compram na internet, enfim, vocês botam etiquetas de validade. E aí você compra um rolo desse, é muito bom para quando a gente vai congelar alguma coisa e tal, não se perder na data. Porque às vezes a gente escrever no próprio recipiente borra, né? Então, vem aqui, ó, pega um desse, aqui a gente consegue botar, só uma ideia, tá, pessoal? Não, vocês podem fazer como quiserem. Nome do produto, a data de fabricação e a validade dele. Então, eu venho aqui, boto na tampa, às vezes colo até aqui, porque às vezes tampa pode ser que a gente troque, né? Aí coloco ali produto, mix sem glúten. A validade dele. Quando bem armazenado, quando colocado em um armário que não tem umidade, que não tem bicho, que não pega luz solar direta, 3 meses, tá? Aí você sabe aqui que você fez um mix sem glúten, quando você fez e a validade dele, tá? Então, essa é uma ideia para vocês fazerem aí. Sobre a compra das farinhas, eu não compro a granel. Qual é o problema do granel? O granel, a gente não tem noção, não sabe sobre a higienização, muitas vezes, desse recipiente que está essa farinha. A gente não sabe se esse local, se essa loja que está vendendo a granel deixou esvaziar todo o recipiente, fez uma higienização correta e colocou um produto novo, ou foi colocando o produto novo em cima do velho e tudo mais. Então,
Eu não sou fã do granel, eu gosto de comprar as farinhas fechadas, individuais, empacotadas, eu acho que é a melhor forma e é a mais barata. O produto a granel, às vezes, parece que sai barato, mas não sai tanto, né? E já comprei muita farinha que depois você vai ver vem bicho dentro, então às vezes barato sai caro. Então eu prefiro comprar a farinha individual fechada, tá? Certo, gente? Essa foi a nossa receita de hoje de mix de farinha. Amanhã nós vamos ter uma receita, prestem atenção, de leite condensado vegetal, um leite condensado sem leite animal. É uma receita muito fácil, feita no liquidificador, nem vai no fogo. Vocês vão ver como ela é rapidinha de fazer e fica deliciosa. E a gente pode fazer brigadeiro com ela, pode fazer outras receitas maravilhosas, tá? Amanhã a gente vai falar sobre o leite, isso que eu trouxe hoje sobre o glúten, né, sobre a história, o porquê que ele faz mal, as mudanças. Amanhã eu vou trazer sobre o leite e domingo sobre o açúcar, tá? Não percam a live de domingo, que ela é uma live bem importante. Amanhã a gente vai então fazer o leite condensado vegetal, domingo a gente faz o blend de adoçantes naturais, que também é um coringa, assim, tipo esse aqui, para vocês fazerem, usarem quando vocês quiserem para adoçar bolos, né, quando quiserem fazer sem açúcar. E no domingo também eu vou explicar tudo sobre o que é a doceria saudável, como que funciona, quem quer entrar, qual é o valor, o que vocês vão precisar fazer para estar nessa próxima turma com a gente, que abre na segunda-feira, nossa 7ª turma da doceria saudável. Então não percam as próximas aulas, são aulas bem importantes, com bastante conteúdo que eu acho que vai fazer diferença aí na cozinha de vocês, nas receitas de vocês, tá bom? Esse aqui não precisa deixar na geladeira, como eu falei, num armário bem que não tenha bicho, que não tenha umidade, que não tenha luz direta, ele dura por 3 meses tranquilamente. Sobre fornecedores, dentro da doceria a gente tem uma aula, uma lista na realidade, um PDF bem completo, com vários fornecedores, parceiros que nós temos, né, com cupom de desconto ou com contato direto com fornecedores para vocês comprar, tá? Quem não vai poder assistir a live domingo, ela fica gravada, mas procurem assistir, porque a gente vai abrir a doceria com uma condição que a gente nunca fez. Eu não estou falando isso para vocês, né, eu vender mais e tal, porque realmente é uma condição que a gente nunca fez, é uma verdade, né? Quem me acompanha há um tempo sabe o valor que a gente sempre vendeu a doceria, e a gente vai fazer agora uma proposta diferente para vocês, porque como eu falei para vocês nas últimas lives, a gente não sabe quando a gente vai abrir uma turma novamente, né? A minha previsão de parto é para maio, então eu não sei se eu vou abrir outra até antes do parto e depois também não tenho a menor ideia quando que eu vou abrir uma nova turma. Então a gente vai dar um desconto mesmo para essa turma 7, agora que abre na segunda, bem especial, que a gente nunca fez mesmo, tá? Então estejam na live de domingo, eu vou explicar tudo detalhado, e na segunda a gente abre as inscrições para quem quiser estar com a gente, tá bom? De novo, pessoal, às vezes eu não consigo ver todas as perguntas de vocês. Terminando essa live, eu vou fazer uns stories com uma caixinha de pergunta. Vocês podem colocar a dúvida de vocês lá, que amanhã, ao longo do dia, eu vou respondendo. Combinado? Certo? E espero vocês, então, amanhã, sábado. Quero ver quem é que vai estar aqui, né? No sábado, às 19 horas, vamos fazer leite condensado vegetal, não é animal. E vamos falar sobre o leite também, as substituições dele. Não é também só trocar leite animal por leite de arroz. Tem toda uma compreensão do porquê e como substituir, certo? Dúvidas, escrevam lá, vão lá nos meus stories daqui a pouquinho, só vai subir a live aqui, escrevam lá as perguntas que eu respondo vocês ao longo do dia de amanhã, tá bom? Uma boa sexta para vocês, um bom descanso, uma boa noite, um bom final de semana. A gente se vê amanhã. Quem ainda não está no grupo, digita doce aqui. Lembra que amanhã de manhã a gente vai enviar o e-book atualizado com todas as receitas, tá bom? Um beijão então e até amanhã.